Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Uma Mente Neurodivertida, um espaço onde mergulhamos no mundo, dentro e fora de mim. Eu sou Midia Soares Colvara, bacharelanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje te convido a viajar comigo por um oceano de histórias, ciência e sensações. O episódio de hoje se chama Nalu, e com isso começamos nosso primeiro bloco. Nalu vem da língua havaiana e carrega em si o significado profundo da essência do oceano, das ondas que hipnotizam, da força que transforma, do mistério que pulsa sobre a superfície. Nas ilhas havaianas, o nome Nalu ecoa espiritualidade, vida e coragem. Ele representa a conexão íntima entre o povo e o mar, um vínculo de respeito, bravura e resiliência. Marinheiros, surfistas, espíritos do mar. Para eles, dominar as ondas não é dom, é confiança, é entrega. Mas essa conexão com o mar não é só deles. Desde muito antes da escrita, as águas do oceano já encantavam a humanidade, inspiravam mitos, lendas e também descobertas. Algumas histórias seguem como poesia, outras são estudadas por arqueólogos e cientistas marinhos, em busca de respostas sobre o passado do oceano e da própria humanidade. Lá do alto, no avião, o céu parece se fundir ao mar. As nuvens parecem gelo flutuando em um mundo de faz de conta. A escritora Raquel de Queiroz, primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, uma vez disse: "Ah, o mar, espécie de céu líquido, também sem fim." Para nós seres humanos, a água sempre foi promessa de vida, mas até que ponto essa promessa se cumpre? Vamos olhar para isso com os olhos do maior depósito de água do planeta, os mares, cheios de vida, cheios de perguntas. Alguns dizem que o oceano foi criado por vontade divina, outros que a vida nele surgiu por evolução. Na minha humilde opinião, uma coisa não exclui a outra. Mas o que vamos explorar hoje não nasce da fé, nem da lenda. Vamos falar do que é provado e do que é descoberto, do que é estudado por cientistas do mundo inteiro, sobre o que foi e ainda é esse gigante azul. Antes de ser ciência, o oceano era mito. Na Grécia Antiga, Oceanos era Titã, filho de Urano e Gaia, que rodeava o mundo como um rio infinito. Desse nome surge o latim Oceanus, e a palavra que hoje usamos para descrever o maior corpo de água do planeta. Oceano é mais do que geografia, é presença, é espanto. Paul Valéry uma vez disse: "O mar é um espaço de rigor e de liberdade." Nesse segundo bloco, vamos ver o oceano e sua proporção. Segundo os dicionários, o oceano é uma vasta extensão de água salgada que cobre quase 3/4 da Terra. São mais de 361 milhões de quilômetros quadrados, contendo 97,5% da água de todo o planeta. E todo esse volume
cerca de 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos, compõe a maior parte da hidrosfera. 5 grandes oceanos cobrem o globo: o Pacífico, o maior de todos, o Atlântico, que nos conecta à África e à Europa, o Índico, espremidinho entre o sul da Ásia e a África, e os oceanos glacial ártico e o glacial antártico, que são guardiões dos polos. E ainda assim, o oceano não é o mesmo que mar. A diferença está no tamanho, na profundidade e na ligação com os continentes. Os oceanos são vastos, profundos e abertos. Os mares são menores, mais rasos e muitas vezes abraçados pela terra. Juntos, os oceanos são como um só corpo líquido, interligado. Uma teia azul que respira, se move e transforma a Terra há bilhões de anos. Eles são tantos, tão vastos, que mesmo o menor, o Ártico, é maior do que o Brasil, a Argentina, a Groenlândia e o México juntos. E mesmo assim, sabemos tão pouco sobre eles. A oceanografia não é apenas uma ciência, ela é um conjunto de lentes que revelam o oceano em suas múltiplas camadas, porque o mar, como todo organismo vivo, não se entende de uma vez só. É preciso escutar seu movimento, seu cheiro, sua história, sua química e sua vida. Neste bloco, o bloco 3, veremos a oceanografia e as suas diversas facetas. A primeira é a oceanografia física, que estuda o ritmo do oceano, as correntes, as ondas, as marés e o modo como ele conversa com o céu, trocando calor, umidade e energia. Outro ramo é a oceanografia química, que mergulha na composição da água do mar, os sais, os nutrientes, os gases e nas transformações invisíveis que mantêm a vida em equilíbrio. A oceanografia biológica investiga a vida marinha, do invisível fitoplâncton aos gigantes cetáceos. Estuda os ecossistemas, as cadeias alimentares, os laços entre as criaturas do oceano. Outro ramo é a oceanografia geológica, que ela observa o chão do oceano, vamos dizer, seu relevo, seus sedimentos, suas rochas, conta a história da Terra a partir do fundo do mar. E temos também a oceanografia socioambiental. Estuda as relações entre o ser humano e o oceano, seus impactos, suas responsabilidades e sua gestão. Porque, meus amigos, o oceano também é espelho e o modo como cuidamos dele diz muito sobre quem somos e quem queremos ser. A oceanografia, assim, é mais do que ciência. É uma escuta sensível, um mergulho cuidadoso, um convite a conhecer, a respeitar e a proteger. E se eu te dissesse que o oceano guarda memórias, que no fundo do mar existe um arquivo natural, cheio de pistas sobre o clima, a vida e o movimento da Terra? Estamos entrando no bloco 4, sobre a paleoceanografia. Ela é a ciência que reconstrói o passado oceânico. Ela investiga como eram os mares há milhares e milhões, até centenas de milhões de anos atrás. Suas ferramentas não são máquinas do tempo, mas sim registros silenciosos de sedimentos, fósseis, isótopos, camadas de lama e muito mais. Esses chamados testemunhos são vestígios que os cientistas conseguem entender as condições físicas, químicas e biológicas dos oceanos em diferentes eras geológicas.
Eles estudam a dança das placas tectônicas, os períodos glaciais, os padrões de sedimentação. Tudo isso para compreender como o oceano moldou e foi moldado pelo clima da Terra. Mas como saber o que houve sem ter visto? Bom, a resposta está nos chamados proxies, que são indicadores indiretos das condições ambientais do passado. Um fosso minúsculo, uma camada de sedimento, a proporção de oxigênio em um foraminífero, tudo isso pode revelar temperaturas antigas, a salinidade, nível do mar, como se cada partícula fosse um fragmento de uma história muito maior. A paleoceanografia, então, é como uma arqueologia líquida, um mergulho profundo na memória da Terra, em busca de respostas sobre o nosso presente e talvez sobre o nosso futuro. O oceano não é apenas belo, ele é essencial. É o berço da vida na Terra. Ali surgiram os primeiros organismos e até hoje abriga uma biodiversidade que mal conseguimos imaginar. Estamos adentrando no bloco 5 e vamos entender por que os oceanos importam. Os oceanos, meus amigos, regulam o clima do planeta. Isso mesmo. Suas correntes redistribuem o calor, equilibram as temperaturas e conectam os hemisférios como um sistema circulatório azul. Eles também são nossos grandes pulmões azuis. Mais de 50% do oxigênio que respiramos vem do mar. E além de nos dar ar, o oceano absorve carbono, ajudando a frear os efeitos das mudanças climáticas. O oceano é alimento e saúde também, vem do mar. Se bem cuidado, o oceano pode alimentar 1 bilhão de pessoas por dia. Fornece medicamentos, nutrientes e meios de subsistência para milhões ao redor do mundo. Ele sustenta economias, comunidades costeiras, turismo, esporte, tradições e culturas que vivem da água e com a água. É também um santuário de vida, um habitat complexo e frágil, onde corais, baleias, algas e micro-organismos convivem em equilíbrio. E além de tudo isso, o oceano é um espaço de inspiração. Quando olhamos para ele, sentimos algo que talvez nem saibamos explicar. É conexão com o infinito, é beleza crua e viva, é uma paz líquida. Há uma coisa nas ondas, na sua música, no seu redor, no seu interior, que só a alma entende. Mas tudo isso está ameaçado. Os oceanos são ambientes sensíveis, expostos à poluição plástica, à pesca predatória, à acidificação e ao aquecimento global. A sustentabilidade pesqueira, a redução de resíduos e o respeito às zonas costeiras não são mais escolhas, são necessidade urgente. Cuidar do oceano é cuidar de nós, é garantir ar, água, comida, clima e o futuro. Nesse bloco, vamos viajar pelo passado dos oceanos. Esse é o bloco 6. Antes da Pangeia se dividir, existia um único e imenso oceano, chamado Pantalassa. Suas correntes eram lentas e simples, e o clima da Terra era provavelmente mais quente do que hoje. Passando a Pangeia, se fragmentou em Gondwana e Laurácia.
surgiu a passagem marítima chamada Tétis. Nas bacias estreitas do Atlântico Norte, a circulação limitada favoreceu a formação de depósitos chamados evaporitos, que são sais como halita, gesso e anidrita. Esses mesmos depósitos também apareceram no Atlântico Sul há cerca de 100 milhões de anos, quando o oceano começou a se abrir. Durante essa expansão oceânica, foram depositados os chamados folhelos negros, que são sedimentos ricos em matéria orgânica. Esses registros indicam que nas águas profundas havia pouca ou nenhuma presença de oxigênio, uma condição conhecida como anáxia ou anaxia. Isso aconteceu porque as águas se estratificaram, criando camadas densas que impediam a mistura e a reposição do oxigênio. Entre 200 a 65 milhões de anos atrás, especialmente no período entre 100 a 65 milhões, houve um aumento expressivo de diversidade de microplâncton marinho. No período Cretáceo, o nível do mar era elevado e mares rasos cobriam parte dos continentes, criando ambientes perfeitos para o crescimento de organismos como foraminíferos, diatomáceas e nanoplâncton calcário, como os cocolitóferos. Esse aumento transformou os locais onde o carbonato era depositado de mares rasos para o fundo dos oceanos profundos. No fim do Cretáceo, ocorreu o evento de extinção, conhecido como KT, que eliminou muitas espécies marinhas. Os sedimentos passaram a ser menos ricos em matéria biogênica e mais dominados pela argila. Após esse período, a Terra iniciou um resfriamento gradual. A circulação termoalina dos oceanos se intensificou, alternando essa profundidade onde o carbonato se dissolve, subindo do Pacífico e descendo para o Atlântico. Por volta agora de uns 58 milhões de anos atrás, a separação da Austrália da Antártida iniciou uma circulação ao redor da Antártida, que isolou o continente e contribuiu para o seu resfriamento. Agora chegamos a 34 milhões de anos atrás, no limite entre o Eoceno e o Oligoceno, e foi surgindo a chamada água de fundo antártica. Isso provocou uma queda significativa na temperatura das águas profundas e uma alteração do nível de dissolução do carbonato no oceano. Antes disso, a água profunda era quente e salgada, originária das regiões de alta evaporação nas baixas latitudes. Mas os oceanos modernos? Bom, com suas águas profundas e frias, começaram a se formar cerca de uns 10 milhões de anos após esse evento. A passagem marítima de Tétis foi fechando à medida que a Austrália e os microcontinentes migravam para o norte. No início de Mioceno, há cerca de uns 23 milhões de anos, os padrões da circulação oceânica atual estavam quase completos. A única conexão remanescente entre oceanos era a passagem entre o Pacífico e o Caribe, que só fechou há 3 milhões de anos. E isso, em tempo terreno, é muito pouco. Pode não parecer, mas é. Durante o Mioceno, grandes calotas de gelo surgiram na Antártida, espalhando sedimentos glaciais e silicosos pelo fundo do mar. A circulação oceânica se tornou uma vigorosa e o clima global ficou bem mais frio. O aumento do fluxo das águas profundas pela passagem de Drake causou erosão no Atlântico Sudoeste e Pacífico Sudeste,
Nessa época, no Atlântico Norte surgiram as chamadas águas profundas do Atlântico Norte, que moldaram os sedimentos em correntes específicas, que agora são chamadas de contornitos. E há cerca agora de uns 6 milhões de anos, o que aconteceu? Um resfriamento global repentino fez o nível do mar cair em até 50 metros. As correntes se intensificaram e a produtividade marinha aumentou. O mar Mediterrâneo chegou a secar diversas vezes por causa do fechamento das passagens marítimas, deixando depósitos de sal no seu fundo. Estima-se que até 6% do sal dos oceanos tenha sido perdido nesse processo, elevando o ponto de congelamento da água e estimulando a formação do gelo marinho na Antártida. E agora, mais pertinho do nosso tempo, entre 13 e 2 milhões. Isso pode parecer muita coisa, mas para o tempo da Terra não é. Entre 13 e 2 milhões de anos atrás, grandes camadas de gelo se formaram no hemisfério norte, iniciando as glaciações quaternárias. Foram cerca de 30 ciclos glaciais, com fortes variações no nível do mar e mudanças dramáticas na sedimentação oceânica. A erosão em águas profundas aumentou com o fortalecimento das correntes, e os sedimentos desses períodos registram os efeitos mais intensos dos últimos 200 milhões de anos. Chegamos agora ao bloco final, o bloco 7, onde vamos ver sobre o futuro dos oceanos, os desafios que enfrentamos e a nossa esperança. Os oceanos, que por milênios sustentaram a vida, hoje enfrentam desafios sem precedentes. As águas que tanto nos deram estão sob constante ameaça. O nível do mar sobe, impulsionado pelo derretimento das geleiras e pela expansão térmica da água. Comunidades costeiras, cidades e ecossistemas frágeis estão na linha de frente dessa mudança. Muito se fala dos graus a mais, mas pouco se explica. Bom, o aquecimento global não poupa os mares. A água fica mais quente e então mais ácida, resultado dessa absorção crescente de dióxido de carbono pela atmosfera. Os recifes de coral, que abrigam milhares de espécies, são vítimas dessa transformação. A biodiversidade marinha sofre. A pesca excessiva, a poluição plástica e a destruição de habitats levam muitas espécies ao risco de extinção, desequilibrando os ecossistemas. A circulação dos oceanos, como as grandes artérias do planeta, pode mudar seu ritmo, afetando o clima global e a distribuição de nutrientes vitais para a vida marinha. Essas mudanças impactam também a economia e a vida das pessoas. A pesca, o turismo, a segurança alimentar e a saúde das populações costeiras dependem diretamente da saúde dos mares. Mas ainda há esperança. Medidas urgentes podem reverter essa trajetória. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa é essencial para conter o aquecimento global e proteger os oceanos. A expansão de áreas marinhas protegidas garante refúgio para a biodiversidade e fortalece os ecossistemas. Práticas de pesca sustentável são um caminho para conservar os estoques pesqueiros e manter o equilíbrio marinho. Combater a poluição, especialmente o plástico, é uma tarefa que envolve todos nós, do consumidor até o legislador. E a inovação tecnológica pode ser nossa aliada. Energias renováveis marinhas e soluções sustentáveis para a pesca e a aquicultura nos apontam para um futuro onde o oceano e a humanidade coexistam em harmonia. Porque, meus caros, cuidar dos oceanos é cuidar de nós mesmos. É um compromisso com a vida do planeta, hoje e para as gerações futuras.
precisamos resgatar, Nalu, a nossa profunda conexão com o mar, com a crença do poder que ele possui. Fiquem em paz. Até o próximo episódio. A sua neurodivertida vos deixa agora. Tchau!